triste origem do personagem Paul. Os créditos dessa teoria vão para o menino do terror. Você conhece ou já jogou o famoso joguinho do Paul? Que é aquele clássico mascote virtual que bombou nos anos 2010. Era um jogo da Play Store que quando você abaixava, você tinha que cuidar de um mascote virtual, um alienígena muito fofo e simpático chamado Paul. Você tinha que dar banho nele, alimentá-lo e brincar com Paul, passear com ele de carro. Era um jogo bem divertido. O jogo foi inspirado nos clássicos Tamagotchis. Os Tamagotchis, para aqueles que não pegaram essa época, são aqueles clássicos joguinhos dos anos 90 de mascotes virtuais, onde a criançada da época cuidava. Depois de resumir o que é exatamente o joguinho do Paul, agora vamos para a teoria. A NASA dos Estados Unidos, nos anos de 1999, na virada do século dos anos 2000, encontraram um alienígena. Eles não sabiam o que era exatamente esse alienígena, pois ele não tinha forma e nem tamanho, mas era um bicho muito fofo. A textura dele era gelatinoso. Ele tinha olhos enormes e uma boquinha pequena, e ele se esticava e ele abria sua boca, revelando uma enorme língua, bem comprida. E a parte mais engraçada e até mesmo assustadora é que esse bicho também não tinha cor. Ele mudava de cor. Os cientistas ficaram intrigados com esse alienígena e começaram então a fazer os testes e a estudá-lo. E colocaram um nome nele, o chamando de Paul. O Paul, na verdade, é uma sigla para Outside UFO Not, and that filled what pocket, que na tradução ficou OVNI estranho não identificado sem bolso. E com alguns testes eles descobriram que as cores representam cada sentimento e emoções do Paul. O vermelho representa a raiva, o azul representa a calma, o amarelo representa a felicidade, o branco representa a paz e serenidade, o cinza representa a tristeza e o preto representa luto, e etc. E a parte mais incrível é que o Paul, ele come de tudo. Até comida crua ele come. E a parte mais bizarra e engraçada é que o Paul até come ração de animais. E ele bebe de tudo, até bebida alcoólica. Aí os cientistas tiveram a péssima ideia de fazer com que o Paul ficasse com fome, só para ver o que ele comia no planeta dele. E o resultado foi perturbador. O Paul comia tudo que via pela frente. Apesar de ter uma boca pequenininha, quando ele abria, ele apresentava uma enorme língua que se esticava e agarrava tudo. Para não ocorrerem o risco de serem devorados pelo Paul, os cientistas esperaram ele dormir e com mais depressa sedaram ele e o trancafiaram em uma sala de segurança máxima. E ali ele foi torturado com excesso de experimentos. Os experimentos foram tão abusivos que o Paul não aguentou. Depois de terminarem o experimento, de estudá-lo por completo, o caso do Paul foi arquivado. Pararam com os experimentos e o Paul foi esquecido. Um rapaz, sem ideias para criar um novo jogo, estava pesquisando na internet novas ideias.
Ao se aprofundar bastante nas profundezas da internet, ele se deparou com uma história muito triste e chocante de um alienígena que foi capturado e estudado até não resistir. E o caso desse alienígena foi arquivado e esquecido. Inspirado, esse rapaz criou um jogo com o nome Paul, em homenagem àquele pobre alienígena que não teve amor. E como o alienígena não tinha forma e nem tamanho, ele decidiu fazer o Paul do tamanho médio, um formato de palheta de guitarra, e na cor marrom, que significava transformação. E nesse jogo, ele dava ao Paul tudo o que ele não tinha. E o principal, o amor. E o jogo foi projetado para cativar o amor e o carinho no público infantil em relação aos animais. E essa foi a teoria. Muito obrigada por ter assistido. Até a próxima.